Olá, bom dia. Vocês estão vendo aí atrás? Não são orelhas, são asas. De tão bonzinho que eu sou quase um anjo. Mas vamos retomar aí a nossa conversa sobre o poder, né? Como nós vimos, o poder ele não pode ser detido, portanto ele não se constitui enquanto uma propriedade. Ele é na verdade exercido. Então a pessoa que ou a personagem que tem esse poder, ele exerce sobre outros, né? Esse poder e evidentemente influenciando o comportamento dos demais. Como nós podemos ver lá no começo do texto, pode ser um indivíduo, pode ser uma organização, um grupo social. Então é sempre uma relação, né, entre o sujeito e o objeto. Quem exerce, quem influencia e quem está sobre a tutela desse exercício e dessa influência, portanto, reproduzindo comportamentos influenciados. Na perspectiva moderna, como nós já vimos, esse poder ele é exercido, ele influencia a partir de meios. Então, os meios na construção moderna dos estudos relacionais de poder assumem um papel determinante. E é tendo como referência esses meios que eles classificaram basicamente o pensamento moderno político, tendo como referência Bobbio, eles classificam esse poder em três, que é o poder econômico, o poder ideológico e o poder político. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o poder econômico e o poder ideológico. Ora, o poder econômico, ele se caracteriza, né, em uma instância de poder associada a uma base material. Portanto, quem detém a propriedade dessa base material exerce sobre os outros que não detêm essa base material, né, uma determinada influência que faz com que essas pessoas que não tenham a base material, que não têm a propriedade material, se submetam pelo exercício do poder a quem tem a propriedade dessa base material. E isso, historicamente, ela não surge no período que a gente denomina de Idade Moderna, né? Desde que os homens, né, se constituíram como tal, portanto, quando os macacos descem da árvore, né, e evoluem para a forma humana, se estabelece nas relações sociais, nos grupos sociais, portanto, uma relação que vai construindo gradativamente essa propriedade dos meios de produção. Portanto, a propriedade dessa base material. Quando ela se institui plenamente, nós temos aí a forma de organização social que a gente denomina de escravista, né, em que os senhores de escravos tinham a propriedade dos meios de produção e os trabalhadores, né, tinham que se submeter a esse exercício de poder. Lembre-se que no escravismo o próprio trabalhador se constituía como uma propriedade dos senhores. Por isso que a obrigação era tida como escravidão. No modo de produção feudal, nós também vamos ter a mesma situação, né? Os senhores feudais eram proprietários dos meios de produção e o principal meio de produção na Idade Média era a terra e os trabalhadores estavam vinculados a essa terra. Por isso que os trabalhadores, considerados servos, estavam submetidos a esse exercício de poder da classe senhorial. E aí a obrigação é a servidão. Quando o capitalismo se institui, nós passamos a ter, portanto, uma nova relação, né, de exercício de poder e de influência entre quem tem a propriedade dos meios de produção e quem tinha que se submeter por não ter essa propriedade. E aí, o que passa a regular a relação entre,
né, os trabalhadores e os proprietários dos meios de produção, será uma relação contratual, né, um contrato, e a obrigação será o do assalariamento. Né? Evidentemente, nós já falamos várias vezes que para ter uma relação contratual é preciso que haja liberdade entre as partes. Por isso que o capitalismo libera da servidão os servos lá dos feudos, das garras dos senhores feudais. Ora, as diferentes formas de propriedade privada no capitalismo lega um exercício que vai influenciar o comportamento dos trabalhadores assalariados, porque os trabalhadores assalariados passam a depender dos empregos para garantir a sobrevivência sua, individual, e da sua família, né? Então, no modo de produção capitalista, esse exercício do poder econômico ele não é unitário, porque são várias as formas de propriedade privada. Classicamente, a gente divide em três, né? Que é a do setor primário, do setor secundário e do setor terciário. Então, no primário, nós vamos encontrar a agropecuária, né? A agricultura, a pecuária e também o extrativismo, claro. Mas todos estão vinculados a uma base natural, que é a terra. Então, quem tem a propriedade da terra, quem tem a propriedade dos meios de produção que depende da terra, né, finca aí no território essa relação de exercício de poder e de influência do comportamento sobre os trabalhadores. É claro que quanto mais avançado for a base produtiva no setor primário, maiores são as possibilidades de surgimento de atividades econômicas, né, que submetem trabalhadores a essa relação de poder. A mesma coisa no setor secundário, que o principal, aí vamos encontrar os vários tipos de indústrias, né? E no setor terciário, que é também os vários tipos de serviços, aí, entre eles os serviços comerciais, a prestação de serviços e o setor público, né? Então, quem detém esses empregos vai, de certa forma, determinar o comportamento dos trabalhadores que precisam arranjar trabalho, que precisam arranjar emprego para garantir a sobrevida, né? Então, há uma dependência, né? O poder econômico determina o sentido dessa influência do comportamento da classe trabalhadora. Quando a gente vai para o poder ideológico, nós também vamos perceber que não é embora ele surja como classificação no período moderno, não é uma classificação típica desse período, né? A gente retorna lá à gênese da humanidade. Assim que a sociedade se institui, portanto, quando os primeiros grupos sociais regularizam as suas relações nessa forma de organização social que a gente chama de sociedade, já surge ali, ao mesmo tempo, algumas referências de exercício de poder sobre os demais, né? As tribos, quando se instituem, elas se instituem, por exemplo, com uma referência de organização do todo, né, que é o chefe, que futuramente vai, né, se configurar como uma figura de governante, depois como de Estado. Nós também vamos ter a figura, né, de um líder religioso, já nas primeiras experiências dos grupos sociais, e esses líderes religiosos vão assumir nas sociedades primitivas, né, a figura de xamã, de pajés, depois vão evoluindo para as religiões plenamente constituídas, a exemplo da Igreja Católica, e modernamente é uma variedade de religiões, né, que trazem uma pluralidade para esse exercício de fé. Então, quando isso se institui também com essa mesma finalidade, né, de, através das ideias, influenciar comportamentos de pessoas, de indivíduos e de grupos sociais. Então, o poder ideológico ele tem uma força extremamente forte nas relações sociais, especialmente quando a gente moderniza essas relações sociais, né? Se você
pega hoje o mundo moderno, nós, além de todo esse aparato, digamos assim, religioso, né, quanto mais diversificado, né, as possibilidades de religiões, maiores são as possibilidades de circulação de ideias diferentes. E veja que essa pluralidade inicia na própria configuração do ente maior de cada religião, né? Então, em torno dessas religiões, existe não só uma crença em um determinado Deus, mas existe, a partir desse Deus, né, uma certeza em relação a ver o comportamento social das pessoas, a ver o mundo a partir desse olhar religioso. Então, é por isso que em torno do campo religioso existem certas regras sociais, né? Certas normas, certos valores que se organizam ou querem organizar não só o grupo específico daquela religião, mas também querem fazer um esforço de organizar a sociedade a partir da forma como eles veem o que é certo, o que é errado, ou na linguagem católica, o que é pecado e o que não é pecado, certo? Então as religiões, elas têm esse papel importantíssimo para determinar, influenciar o pensamento das pessoas, influenciar o comportamento, né? Todo mundo passa a ver o mundo a partir dessa crença, que é uma crença religiosa, né? Evidentemente, nesse bojo nós vamos ter aí, nesse mundo moderno, um papel fundamental das tecnologias dos meios de comunicação, os famosos TICs, né? Se vocês sabem disso, inclusive agora nós estamos, né, exercendo um pouco esse poder na medida que nós estamos usando uma tecnologia para nos comunicar, né? E eu estou passando aqui uma mensagem, que evidentemente não é só uma mensagem minha, mas está lá no texto básico que vocês vão precisar ler e que se configura como uma transmissão de conhecimento na academia. Então, as tecnologias de informação, elas são importantíssimas nesse mundo moderno, para as relações sociais, porque elas alimentam, através das ideias, né, as opiniões, as expressões de opiniões e comportamento das pessoas, né? Eu não falo não só das redes sociais, dessas conversas do âmbito privado, dos grupos, por mais que sejam configurações coletivas, mas tem essa configuração privada, grupos de amigos, de trabalho, de família, etc. e tal. Mas das grandes comunicações, né, mais gerais, mais coletivas, como são os meios de comunicação, os jornais, as revistas, a televisão, né? E, claro, esses próprios meios que a gente utiliza cada vez mais massivamente, porque eles se transformam cada vez mais em canais de expressão dessas influências, né? E tanto influências que se configuram como aportes verdadeiros, como aportes falsos. Vocês sabem, né, da influência nociva que é as chamadas fake news, né, que tem influenciado negativamente comportamentos no mundo inteiro, né? Vou dar 2 exemplos clássicos dessa influência negativa, né? É a questão da política, né? Como a fábrica de fake news, né, ajuda a elaborar, né, olhares extremamente danosos sobre determinadas candidaturas, né, reforçando estigmas a partir de leituras falsas sobre determinados temas, né? É clássico no mundo inteiro o uso de fake news para reforçar ideias contrárias a socialismo, a comunismo, né? Uma associação nociva a vermelho como coisa do mal, né? Enfim. Então, o uso político desses meios de comunicação para influenciar votos, né? Desqualificar adversários, né? E a desqualificação se dá na medida em que essas ideias chegam, são recepcionadas e as pessoas acreditam, passam a reproduzir essas ideias, muitas vezes sem nem verificar, né, a origem, passam a reproduzir como verdadeiras e isso se torna, evidentemente, uma realidade, né? A realidade para essas pessoas que acreditam que aquilo é de fato verdadeiro. Então, isso, né, é um exercício de poder, nesses exemplos que eu acabei de falar, que reforça ideias
mais do que conservadoras, mas ideias reacionárias, né? Que impedem, de certa forma, o desenvolvimento da própria sociedade, que faz com que a sociedade fique presa a dogmas. E essa não é uma característica da sociedade. A sociedade, ela está todos os dias, a cada instante, a cada segundo, em movimento. E o movimento dela, historicamente, tem sido para frente e não para trás. É por isso que muitos avanços sociais resultam desse movimento, desse caminhar da sociedade para frente. Então, a sociedade, ela é, pela sua trajetória histórica, ela é progressista, ela não é e nem deve ser reacionária. Então, o poder ideológico, a partir, né, de religiões que se tornam fundamentalistas, a partir desses meios mal utilizados de tecnologia e comunicação, né, faz com que a gente tenha comportamentos, né, que impedem o desenvolvimento da própria sociedade nesse sentido de progressista. Um outro exemplo é o Estado. O Estado, ele está nesse campo ideológico porque existe uma diferença, e nós vamos ver mais na frente, entre Estado e governo, né? O Estado é esse ente maior que visa assegurar um aparato, né, de apoio, proteção e garantias, não só ao território no qual se funda a nação que esse Estado representa, mas também ao seu povo, né? Mas o exercício desse poder de Estado, ele é feito através de governantes, através de governos. É por isso que nós temos eleições de 4 em 4 anos, que, em regra, né, é para ter uma alternância nesse poder, no exercício desse poder de governos, mas a legislação brasileira permite a reeleição. Então, em regra, um governante pode ficar no executivo, ele pode ficar até 8 anos, né? Mas esses governantes, ele utilizam o que a gente costuma chamar de uma máquina administrativa, né? E vocês sabem que essa máquina administrativa, ela se faz representar pelos diferentes agentes públicos, que são os servidores públicos, sejam eles concursados ou aqueles terceirizados, mas que estão ali naquele órgão público, prestando um serviço que é do Estado para a população. Então, esses governantes, a partir das suas verdades partidárias, da forma como eles veem o mundo, da forma como eles lidam com a coisa pública, eles, né, reproduzem essas ideias não só no ato de administrar, né, naquilo que concretamente o governo vai fazer para a população, tanto do ponto de vista de infraestrutura como na área social e econômica, mas também eles utilizam os meios ideológicos para legitimar aquilo que eles estão fazendo. É por isso que o poder ideológico ele tem uma importância extremamente importante, sobretudo nesse mundo contemporâneo, porque ele é largamente utilizado, não só por quem tem o poder econômico, mas também como quem detém o poder político, para legitimar suas ideias, para legitimar a forma de ver o mundo. Então, o poder econômico se sustenta, né, no poder ideológico, como, por exemplo, quando se condena aí ações de movimentos sociais, como o movimento Sem Terra, né, em que invade as propriedades, né? Então, os proprietários de terra utilizam os meios de comunicação massivamente para criminalizar o movimento Sem Terra, porque eles querem defender a propriedade, que é o seu bem, que é a sua terra. Assim o Estado também. O Estado, quando utiliza de propagandas nos meios de comunicação, esse Estado está buscando legitimar as suas ações, né? Então, você vê, por exemplo, no nosso campo de estudo, né, aquilo que a gente está trabalhando, toda hora sendo veiculado em rádio, em televisão, em jornal impresso, revistas, como propaganda do governo sobre as modificações sobre a área da educação. Então, o que é que o governo quer? Ele quer esclarecer as pessoas sobre o que ele está mudando, né, sobre a proposta dele, sobre o programa na educação, e, ao mesmo tempo, convencer as pessoas que aquilo ali é bom, né? Então, ele está apresentando a ideia e, ao mesmo tempo, querendo que as pessoas acreditem, que as pessoas sejam influenciadas, né, que passem a ver aquilo como benéfico
para o conjunto da sociedade. É assim, portanto, que o Estado se legitima também. Então, o poder ideológico é extremamente importante para ratificar, né, poder econômico e poder político. Mas sobre poder político, a gente fala no nosso próximo encontro, que será online. Eu estou gravando isso rapidamente, porque por conta da semana da consciência negra, eu tenho muitas atividades e hoje, lamentavelmente, eu não poderei ministrar a aula online. Por isso, eu estou gravando aí uma aulinha curta sobre o poder econômico e o poder ideológico, mas o nosso próximo encontro será online e eu aviso isso no CIGAR. Bom resto de semana, bom final de semana e colado a esse material, segue aí a atividade, né, para que vocês postem no meu e-mail. Um grande abraço.